Hi, beautiful people! Esse é o Quick Tips, as dicas que ajudam a desenrolar o seu inglês. Como no Brasil, nós temos no inglês diversos sotaques, e isso pode ser um grande obstáculo para a nossa compreensão oral. Mas aqui eu deixo uma dica em relação à letra R. No Reino Unido, esse R é um som quase invisível, como podemos ver na versão em inglês da palavra porta, door. Já dentro do sotaque americano, ele tem quase uma sonoridade próxima do que vemos no interior do Brasil, ficando assim, door. Isso normalmente é um padrão que pode mudar como você percebe as palavras. Veja nesse outro caso, da palavra propaganda em inglês, advertisement and advertisement. Mesma palavra, diferentes sons. Gostaram? Deixe nos comentários sobre o que você achou. See you! Boa noite, meu nome é Lara Moraes, sou estudante de Letras do Unicub e eu e meu grupo estamos fazendo um projeto de conscientização sobre o preconceito linguístico. O meu grupo consiste nos alunos Lucas Tavares e Nicole Barreto da Silva. Nós estamos vendo conscientização sobre o preconceito linguístico, o autor é Marcos Bagno, e o nome do livro é A Língua de Eulália. Esse livro, o meu colega já começou a falar sobre o assunto, ele já leu o capítulo 1, 2 e o 3. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre o capítulo 3 para vocês, tá ok? Só que antes de começar a falar o capítulo 3, eu vou fazer um pequeno resumo para que vocês não fiquem perdidos sobre o que eu vou falar, tá bom? Eu vou falar sobre o que é o português não padrão, mas antes a gente vai dar uma pequena pincelada no que meu colega falou antes, o Lucas falou antes, para que a gente não se perca no meio do caminho, tá? Vou falar um pouco sobre o autor, tá? E sobre a obra. A obra, A Língua de Eulália, novela sociolinguística do escritor, professor, tradutor e linguista Marcos Bagno, foi publicada pela primeira vez pela editora Contexto em 1997. O livro possui 22 capítulos e 251 páginas. Marcos Bagno conta a história de uma viagem de férias de 3 amigas, Silvia, Emília e Vera, à casa de Irene. Tia de Vera. Irene é uma linguista e, ao perceber o preconceito linguístico a que cometem as 3 mulheres ao ouvirem a fala de Eulália, amiga de Irene, sugere um pensamento sobre a língua portuguesa. Elas gostam tanto que sugerem ter aulas sobre o assunto durante sua permanência na casa. Então, o que acontece? Publicada em 1997, a obra sociolinguística de Marcos Bagno procura mostrar que o uso de uma linguagem diferente nem sempre é considerado erro de português. A língua falada, ela é bem diferente da língua escrita, tá? Por exemplo, quando você vai se comunicar com uma pessoa, você escreve, na escrita você é uma pessoa bonita. Quando você vai falar, você fala você é bonita. Ou, fulano, vamos ali comprar um copo de Coca-Cola. Quando você vai escrever, você vai falar, fulano, vamos ali comprar um copo de Coca-Cola. Quando você sofre um preconceito linguístico, quando você chega a algum lugar, por exemplo, você fala assim, para eu comprar pão. Ótimo. Soa muito bem. Agora, se você disser essa mesma fala, para mim comprar um pão, as pessoas já vão olhar meio torto para você. Todo mundo já deve ter ouvido falar naquela história de mim não é índio. Eu sou uma pessoa. Todo mundo já ouviu falar sobre isso.
Então, esse livro fala isso. Então, vamos falar sobre os personagens. Eulália é uma personagem secundária. A trama toda do livro se desenvolve em torno de 4 personagens. Irene é Maggio, professora universitária aposentada de língua portuguesa e linguística. Vera, estudante de letras. Silvia, estudante de psicologia. E Emília, estudante de pedagogia. Então, agora a gente vai começar. Eu vou falar algumas coisinhas do que eu penso um pouco, tá? Espero que você goste. A legitimidade de uma língua, para muitos, está ligada ao seu poder de dominação. Isso vai falar aqui, quando eu ler, vocês vão perceber isso. Mas todas são legítimas pelo seu poder de comunicação. Filosoficamente, aumentar a estima das diferentes línguas portuguesas é aumentar também a autoestima de uma nação dos brasileiros em geral. É aumentar a comunicação dos brasileiros como um todo, em diferentes regiões, em diferentes classes no decorrer do tempo. Os brasileiros se comunicando melhor, o Brasil, o país, vai evoluir. Vencendo o preconceito linguístico, venceremos os entraves graves de comunicação, venceremos a baixa autoestima do dominado e venceremos nesse sentido a dominação. Eu penso o seguinte, gente, nós temos o preconceito linguístico, sim, mas eu acho que para nós nos comunicarmos, a gente também precisa ter um padrão e às vezes a gente foge um pouco desse padrão, mas eu acho que tem que ter pelo menos uma estrutura básica para que a gente possa se comunicar, porque se cada pessoa falar o seu português também, ninguém vai se entender. Então, eu penso nesse sentido também, certo? Se cada uma pessoa resolver falar o seu português, eu acho que ninguém vai conseguir se entender. Mas a gente também não pode criticar a fala do outro, ok? Eu vou começar agora a falar um pouco sobre a minha parte com vocês. Eu espero que vocês entendam. Eu vou continuar a leitura do Lucas, que é do capítulo 3, que é o português não padrão. Eu vou continuar a leitura e vou explicar para vocês o que eu penso sobre isso, sobre essa leitura, tá bom? Então, vamos lá. O que é o português não padrão? Eu vou lembrando que eu estou fazendo a leitura do livro, do capítulo 3, para que vocês possam entender melhor, tá bom? Se estou entendendo bem, diz Emília, a língua é um balaio de variedades. E só umas poucas vão ser tiradas do balaio para compor o padrão, certo? Irene se diverte com a comparação, mas concorda. Certo. E as outras que sobram no balaio? As coitadinhas, as rejeitadas, quer saber, Emília? Como é que elas ficam? Bem, nós já vimos as razões porque a tão celebrada unidade linguística do Brasil não passa de um mito. Isto é, uma ideia muito bonita, muito conveniente, mas falsa e, para piorar, também prejudicial à educação, porque simplifica a realidade que, como vimos, é bastante complexa. No Brasil, portanto, não se fala uma só língua portuguesa. Fala-se um certo número de variedades de português. É o que eu falei, ele fala o português de Goiânia, o português do Nordeste, o português... Até aqui é uma coisa muito simples, quando você vai aqui à portaria, você vai conversar com o porteiro, o português dele vai ser um pouco diferente do seu. Quando você vai ao médico, ele vai usar uma linguagem completamente diferente com você. Então, tá certo. Vamos continuar. Fala-se um certo número de variedades de português, foi o que eu acabei de ler agora, das quais algumas chegaram ao posto de norma padrão, por motivo que não são de ordem linguística, mas histórica, econômica, social e cultural. Essa parte de ordem linguística, histórica, econômica, social e cultural é aquela questão seguinte: existe o país A e o país B. Existe uma guerra entre os dois. O país A
vence do país B. E o que acontece? A língua do país A, ela vai predominar a língua do país B. Então, obrigatoriamente, as pessoas que estão no país B, elas vão ter que aprender a linguagem do país A. Então, existe a questão econômica, histórica e social. Por quê? Porque o país A, ele vai começar a dominar o país B. Existe, portanto, um português padrão, que vamos apelidar de PP. Então, vamos decorar aí que PP é português padrão, para que a gente não se perca no meio do capítulo, porque esse capítulo é um pouquinho extenso, tá bom? Que é essa norma oficial usada na literatura, nos meios de comunicação, nas leis e decretos do governo, ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e definida nos dicionários. Sim, eu já acompanhei a biografia de Miss Padrão, insiste Emília, mas e as variedades que sobraram no balaio? O balaio, como você diz, pode ser chamado em conjunto de português não padrão. Lembra que a gente estava falando de português não padrão? Aquele português não padrão é o português errado. É que a maioria das vezes as pessoas fazem. Elas não falam o português certinho. Muitos até chegam a brincar e falam o português bem dizido, né? Na verdade, é o português bem falado. Então, de certa forma, nós estamos estudando para falar um português, entre aspas, bem dizido. Por isso que a gente está estudando letras. A gente está seguindo uma norma padrão, certo? Esse PNP, logicamente, apresenta variedade de acordo com as diferentes regiões geográficas, classes sociais, faixas etárias e níveis de escolarização em que se encontram as pessoas que o falam. No entanto, existem alguns traços linguísticos comuns a todas essas variedades. Aliás, é justamente desses traços comuns que eu vou tratar no livro que estou escrevendo. Quem fala o PNP? PNP é o português não padrão, vamos lembrar sempre disso. Tia, se o português padrão é falado pelas pessoas que detêm o poder e estão nas classes sociais mais privilegiadas, que nós sabemos, que são uma pequena minoria da população do Brasil, quem é que fala português não padrão? O português não padrão é uma língua de grande maioria pobre dos analfabetos do nosso povo, velho. É também, consequentemente, a língua das crianças pobres e carentes que frequentam as escolas públicas. Por ser utilizado por pessoas de classes sociais desprestigiadas, marginalizadas, oprimidas pela terrível injustiça social que impera no Brasil, país que tem a pior distribuição da riqueza nacional em todo o mundo. O PNP é vítima dos mesmos preconceitos que pesam sobre essas pessoas. Ele é considerado feio, deficiente, pobre, errado, rude, tosco, estropiado. Isso é grave para a educação? Perguntou Emília. Claro que sim, respondeu Irene. Esses preconceitos fazem com que a criança que chega à escola falando português não padrão seja considerada deficiente, uma deficiente linguística, quando na verdade ela simplesmente fala uma língua diferente daquela que é ensinada na escola. Eu nunca tinha pensado nisso, confessa Emília. Alguns estudos têm revelado uma triste realidade do nosso sistema educacional. Continua Irene. Os professores, administradores escolares e psicólogos educacionais tratam um aluno como um deficiente, entre aspas, tá? Um deficiente linguístico, como se ele não falasse língua nenhuma, como se a bagagem linguística fosse rudimentar, refletindo, consequentemente, uma inferioridade mental. Inferioridade está entre aspas, tá ok? Isso cria no espírito do aluno pobre um sentimento de rejeição muito grande, levando a considerar-se incapaz de aprender qualquer coisa. Por outro lado, cria-se no professor a sensação de estar tentando ensinar alguma coisa a alguém que nunca terá condições de aprender. Daí resulta que o aluno fica desestimulado a aprender e o professor desestimulado a ensinar.
É claro, confirma Irene, por serem desprezadas, por não terem seus direitos linguísticos reconhecidos como tais, por serem obrigadas a assimilar conceitos veiculados numa variedade de português que é estranha para elas, e não estamos falando apenas das aulas de português, mas de todas as disciplinas lecionadas nas escolas. Sim, porque todo professor é professor de língua. Professor de matemática, ele vai usar uma linguagem para poder se comunicar com o aluno, não é isso? Já que ele serve da língua como meio de transmissão dos conteúdos que lhe cabe ensinar. Por isso, a transformação do modo de encarar as variedades não padrão tem de ser feita em todos os campos da educação, sendo uma tarefa de todos e não apenas dos professores da língua portuguesa. Tudo isso é por causa do mito da língua única? Pergunta Silvia. Responde Irene. Nossa escola não reconhece a existência de uma multiplicidade de variedades de português e tenta impor a norma padrão, sem procurar saber em que medida ela é, na prática, uma língua estrangeira para muitos alunos, se não para todos. Então, para muitos que chegam na escola, eles não conseguem se comunicar porque eles falam uma linguagem e quando outras pessoas vêm conversar com ele, se torna uma língua estrangeira exatamente por não haver essa comunicação, certo? Que coisa mais injusta, exclama Vera. Imagine que você não pode saber nadar e matricula-se num curso de natação, diz Irene. Na primeira aula, você e todos os demais alunos são jogados dentro do lado fundo da piscina. Aqueles que já souberem nadar conseguirão se salvar e prosseguirão no curso. Os que não souberem terão que se debater até chegar à beira da piscina e serão mandados embora. Outros, quem sabe, até morrerão afogados. É um método de ensino completamente absurdo, diz Emília. Eu passei por isso uma vez, quando eu saí de uma escola e entrei para outra. Eu saí de uma escola sem saber o que era sujeito e predicado. Então, eu entrei numa outra escola, tendo que estudar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu não sabia nem o que era português, o que era sujeito, o que era predicado. No final, não dá nem para falar o que aconteceu, né? Não é mesmo, Reitira? Mas é assim que acontece na nossa escola. Nosso sistema educacional valoriza aquelas crianças que chegam à escola trazendo a sua bagagem linguística, o português padrão, e expulsa as que não o trazem. Isto é uma grande justiça, como diz a Vera, porque é exatamente esse português padrão que deveria ser ensinado na escola, porque ele permite que o aluno originário das classes sociais desfavorecidas se apodere de um recurso fundamental em sua luta contra as desigualdades sociais tão profundas em nosso país. Agora a gente vai pegar o livro de Irene, ok? Irene, para de falar, aproxima as mãos do fogo da lareira e esfrega. Põe um pouco de chá na caneca e come um biscoitinho. Quer dizer que a Eulália fala um português não padrão? Pergunta Emília. Exatamente, responde Irene. A Eulália foi alfabetizada quando tinha mais de 40 anos. Hoje ela sabe ler e escrever. Foi alfabetizada no português padrão, mas continuou empregando no dia a dia a variedade não padrão, que é a língua materna dela, usada pelas pessoas de sua família e de sua classe social. Aliás, foi durante a alfabetização da Eulália que eu comecei a refletir sobre esses problemas todos. E que conclusão você chegou, tia? Muitas, Vera. Por exemplo, se pudéssemos conhecer melhor o português não padrão, talvez conseguíssemos identificar as diferenças que os distinguem do português padrão. Para quê? Indaga Silvia. Com base no conhecimento dessas diferenças,
talvez pudéssemos perceber as dificuldades que se apresentam para o aluno que tem de aprender a norma padrão. Poderíamos também, quem sabe, traçar novas estratégias de ensino, fugir da tradicional, que é autoritária e intolerante, para com o que é diferente. Se todos compreendêssemos o que é PNP, é uma língua como qualquer outra, com regras coerentes, com uma lógica linguística perfeitamente demonstrável. Talvez fosse possível abandonar os preconceitos que vigoram hoje em dia em nosso ensino de língua. Quer dizer que é possível escrever uma, entre aspas, gramática do português não padrão, do mesmo jeito como existem as gramáticas de português padrão? Pergunta Vera. Claro que é possível, responde Irene. É isso que eu estou trabalhando. O seu livro vai ser essa gramática? Pergunta Silvia. Ainda não, Silvia responde. Ainda não, Silvia, responde Irene. O erro e o outro. Mas vocês não estão sozinhas nessa atitude, explica Irene. Ela foi e continua sendo ensinada sistematicamente pelos livros didáticos, pelas gramáticas tradicionais, pelos dicionários e, é claro, pela escola. Por isso, a primeira reação de um falante escolarizado diante do PNP é considerá-lo um português errado, corrompido, estropiado. A noção do erro é muito cômoda, pois ela dispensa a gente de ir mais fundo e descobrir as verdadeiras razões que levam o PNP a ser como é. Lembrando que PNP é português não padrão, tá? Engraçado você dizer isso, comenta Silvia. Porque uns dias atrás eu tive uma discussão com meu pai exatamente sobre essa questão. O Fábio, meu irmão adolescente, usa o boné com a aba virada para trás. O meu pai vive implicando com ele. Por que você insiste em usar o boné do jeito errado? Até que um dia eu falei, pai, ele não usa o boné do jeito errado. Ele só usa de um jeito diferente. Você está certa, confirma Irene. O que é errado para o seu pai pode ser perfeitamente certo para o Fábio, seu irmão. Seu irmão deve estar obedecendo algum tipo de regra diferente das regras que seu pai obedece. Pode ser a regra da moda, a regra de uma faixa etária, a regra de uma determinada atitude dos adolescentes, de uma determinada classe social, a regra da contestação, né? Do tradicional, ver o que é diferente como algo errado, aliás, é um fenômeno muitíssimo antigo. É aquela questão que a gente sempre fala, você não pode comer, os antigos falavam que você não pode comer manga com leite que dá dor de barriga. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? E os nossos pais, nossos avós sempre falavam a mesma coisa, você não pode comer manga com leite que você vai ter dor de barriga, certo? Ou seja, o resto da humanidade, diz Emília. Exato, confirma Irene. A própria palavra bárbaro bastante significa, ele é uma onomatopeia. Oxe, que palavrão é esse? Espanta-se Silvia. Algum bicho parecido com centopeia? Explique para elas, Vera, pede Irene. Onomatopeia é a palavra que tenta imitar o som que existe, esclarece Vera. Por exemplo, reco-reco, tic-tac, coricó, tentam reproduzir o som do instrumento chamado reco-reco, o som do funcionamento do relógio e o som do canto do galo. Tic-tac, tic-tac. Cocoricó! Muito bem, cumprimenta Irene. A palavra bárbaro também tenta imitar um som. Neste caso, o som das línguas que os estrangeiros, os não gregos, falavam. No início, portanto, a palavra bárbaro significa simplesmente estrangeiro, que fala uma língua diferente com o tempo. Porém, o preconceito tomou conta da palavra, porque quem não falava grego era considerado naturalmente inferior, pouco inteligente, abrutalhado. Foi assim que a palavra bárbaro ganhou sentido, que tem até hoje no português padrão e em muitas línguas: feroz, selvagem, destruidor, não civilizado.
Gente, que coisa mais interessante. Eu nem sonhava com isso, confessa Emília. Aliás, é de bárbaro que vem o português brabo, bravo, no sentido de feroz, acrescenta Irene. Essa história de preconceito eu já havia notado em alguns livros que tenho lido no meu curso, diz Vera. Os portugueses dizem que os brasileiros falam português errado. Os franceses dizem que os belgas e os suínos falam francês feio. Os ingleses acusam os norte-americanos a deturparem a língua de Shakespeare. Os espanhóis dizem que os latinos-americanos falam castelhano viciado. Eu sei o que é isso, comenta Silvia. Parece que a questão do diferente do outro e o grande problema do ser humano em todos os aspectos da sua vida. Falou a voz da psicologia, ironizou Emília. Mas é verdade, prosseguiu Silvia. É difícil para cada um de nós suportar a existência dos outros, tolerar a convivência com tantos não meu. A coisa já começa na família, quando somos obrigados a limitar nossa liberdade e a respeitar os dos outros que dividem o mesmo espaço conosco. O pai, a mãe, os irmãos. É um duro aprendizado que não para nunca e continua ao longo da vida. O aprendizado da humildade, da tolerância, da misericórdia, do amor ao próximo, enfim. Muito bem explicado, Silvia. Você tem toda a razão, diz Irene. No esforço enorme que temos de fazer diariamente para aceitar o outro, o diferente de nós, vamos incluir também a aceitação de uma língua diferente da nossa, mas que tem tanto parentesco com ela. Vamos ser humildes e tentar ver o quanto os falantes do português não padrão têm a ensinar sobre nós mesmos. Bom, gente, eu vou dar uma parada aqui, depois eu falo mais sobre erro comum e acerto comum, tá? Existe um quadro que fala o seguinte: português não padrão. O português não padrão é o seguinte: é o português natural, transmitido, aprendido, funcional, inovador, oral, estigmatizado, marginal, tendências livres, falados pelas classes dominantes. Esse é o não padrão. O português padrão é o artificial, é o adquirido, é o aprendido, é o redundante, é o conservador, a tradição escrita, o oficial, as tendências refreadas, falado pela classe dominante. Mas foi o que eu te falei, foi o que eu falei anteriormente. Geralmente, o português, o idioma dominante, ele vai prevalecer no país que ele está. Aqui no caso, o português é o português padrão. Na França é o francês, e enfim, tá? Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque o capítulo ele já está ficando muito grande. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. A gente termina aqui.